E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo muito bem, porque choveu, refrescou e só por isso eu vou gravar 2 vídeos hoje. Vai sair o vídeo deste livro aqui, A Mortalha de Alzira, hoje, domingo às 8h30. E na quinta-feira, finalmente, eu vou fazer o vídeo de book haul. Na verdade, fazer hoje, né? Mas vai sair na quinta. O vídeo de book haul de aniversário, gente, com a pilha imensa de livros que vocês me mandaram. Vou mostrar tudo direitinho, vou fazer todos os meus agradecimentos. Enfim, na quinta-feira, às 8h30, sai o vídeo do book haul então, tá? Antes de tudo, né, pessoal, sentem o dedo no likeão, deixem comentários, mesmo que seja só um emoji, que me ajuda demais no crescimento aqui do canal. Vocês estão bem engajados, agradeço vocês por isso. Vamos fazer o canal crescer, vamos aumentar o número de inscritos, enfim, tudo isso, tá? E quem tá pela primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aproveita e te inscreve, que toda semana tem um vídeo diferentão sobre um livro de terror, de suspense, que muito dificilmente tu vai encontrar em outro lugar, tá? Sigam a Bá no Instagram também, tá bom, gente? Tem coisas que não saem aqui no YouTube, mas que eu posto lá, algumas futuras leituras, algumas coisas que eu compro, eu mostro para vocês, faço postagens, comentários, enfim, sigam também no Instagram, tá? Que é os livros e filmes da Bá. E hoje, então, gente, vamos conversar sobre este livro aqui do Aloísio Azevedo, um escritor nosso, naturalista, que fez nada mais, nada menos que O Mulato, O Curtiço. E o que eu acho um dos melhores contos que eu li na minha vida, que é Demônios, que tá nessa edição aqui, bonita, linda, uma das edições mais bonitas que eu tenho aqui, eu adoro esse livro. Tá aqui o conto Demônios, do Aloísio Azevedo. Gente, sim, é um dos melhores contos que vocês vão ler na vida de vocês, tá? E o bom é que tá tudo em domínio público, gente. Então, se vocês jogarem aí no Google o conto Demônios, vocês vão encontrar, vão conseguir ler. E se vocês colocarem aí no Google também A Mortalha de Alzira, vocês também vão encontrar e vão poder ler esse livro aqui, que, gente, eu achei muito legal. Foi um presente da Cris, né, do canal Leio Tudo Que Gosto. Ela me mandou de aniversário. E assim que chegou, eu já fiquei super interessada. Eu já estava de olho nele por causa de um vídeo que saiu no Fantástico Cursos do professor Alexander. Ele fez, acho que, uma live com o Cid, falando daquele negócio do gótico monástico, terror monástico, que eles estavam falando do monge, que tem vídeo aqui no canal também, e que a Clepsidra está fazendo, né, uma campanha para relançar o monge, então, que vai sair do monopólio da Pedra Azul, que estava dificílimo de encontrar. Então o Cid fez esse favor para todos nós. E aí, neste vídeo do monge, eles comentaram sobre A Mortalha de Alzira, que também vai ser na mesma história, mais ou menos assim, no sentido de um padre se apaixonando por uma mulher, né? E aí, como vocês podem perceber, não vai ser nenhum spoiler, A Mortalha de Alzira, porque a Alzira morre, né, gente? Então esse livro foi presenteado pela Cris, adorei, já peguei para ler. Cris, muito obrigada, eu adorei essa edição também. O livro, gente, ele foi publicado bem no finalzinho do século XIX, tá? Bem no finalzinho mesmo, ali na última década do século XIX. 1890 e poucos, mais ou menos. Ó. E tem até uma introdução aqui, gente, muito bacana. Gostei mesmo desse livro aqui, dessa edição. Adorei a capa dele também, adorei a história. Mas então, né, do que se trata, então, A Mortalha de Alzira? A gente vai ter um livro aqui com essa temática monástica, então a gente vai ter um toque de gótico também, a gente vai ter um toque sobrenatural também, a gente vai ter bastante drama, a gente vai ter bastante romance. Eu separei alguns trechinhos aqui para ler para vocês. E ele se passa na França do século XVIII,
1700 e tanto, agora não, na verdade nem diz aqui. O que muitas vezes aparece nesses livros mais antigos, inclusive do Edgar Allan Poe, que é no ano de 1700, aí tem asterisco. Eles não colocavam a data, gente, não sei porquê, eu já vi isso em várias histórias, 1800, 2 asteriscos, e aqui também, 1700, 2 asteriscos. Então a gente vai ter essa história se passando na França, né, especificamente em Paris, no século XVIII. E a gente vai ter aqui um padre que é o Oséias, tá? E este padre, ele encontra na porta ali do monastério um enjeitado, que é o quê? Aqueles bebês que eram abandonados, né? Então ele encontra esse bebê ali e ele decide, para se redimir também de alguns pecados dele, ele decide que ele vai transformar esse bebê num verdadeiro santo. Gente, então assim, o Oséias, ele vira o tutor do Ângelo, ele dá até o nome de Ângelo para a criança, para vocês terem ideia já assim da fixação que ele tem, né, de que essa criança seja um santo praticamente, né? Então ele vira o tutor do Ângelo e o Ângelo vai passar a vida toda sendo criado nos porões desse monastério. Essa criança não vai pegar sol, essa criança não vai ter contato com outras pessoas, principalmente mulheres. Essa criança não vai... Tá cheio de passarinho aqui, gente, que eu coloco o pão, eles vêm tudo aqui, os pardalzinhos. Daqui a pouco vem uma pombinha aqui, a Jerusa, e ela dá um rasante em todos eles e manda eles embora. Mas por enquanto estão tudo aqui pegando pão. Mas voltando. Então esse Ângelo é criado nessas condições, né? Num porão, sem gente, ele não vê nem a luz do sol, né? Ele passa a vida estudando as escrituras sagradas. Até que um dia vai acontecer lá uma missa importante e o padre, se eu não me engano é Le Rose, o nome do padre, muito conhecido, muito querido do lugar. Lembrando vocês também que é passado nessa Paris do século XVIII, mas uma Paris muito decadente. As pessoas mergulhadas em lascívia e pecado, tá? Eu vou ler o trechinho ali, vai ficar bem nítido isso para vocês. Então esse padre, ele não vai poder rezar essa missa. E o Oséias tem a brilhante ideia de colocar o Ângelo para fazer essa missa. O Ângelo que viveu enclausurado a vida toda, né? Mas ele vai, né? Ele faz uma missa esplêndida. Todos aqueles pecadores ficam assim embasbacados com o Ângelo. E até um deles tem a resposta de o porquê deles terem gostado tanto da missa. Porque o Ângelo foi verdadeiro, afinal ele é puro. Então ele fez uma missa de coração. Ele fez uma missa sincera, como uma verdadeira conexão com Deus, né? Ele fez aquilo com a pureza do coração dele e isso tocou as pessoas. Pois bem, aí virou um burburinho, o Ângelo deu o que falar na cidade. Dentre essas pessoas tem a Alzira, né? Mortalha de Alzira. E a Alzira é uma cortesã. E aí eu separei bem direitinho aqui para falar para vocês o que é a cortesã, né? Caso alguém não saiba. Dama da corte, favorita do rei e geralmente mantida por ele. Ou disse de prostituta que atende pessoas das altas camadas sociais. As meninas do job de hoje em dia, né? Que até isso conseguiram glamorizar. Mas enfim, glamorizar não, gourmetizar. E glamorizar também. Então, a Alzira era a guria do job, né? E ela é uma mulher assim muito fria, que vive para os negócios dela. Então, ela tem muito dinheiro desses homens que bancam ela. Mas ela nunca se apaixonou. Ela faz questão de manter essa frieza nos negócios, de não se envolver com ninguém. Mas, vendo o Ângelo na missa, ela fica perdidamente apaixonada por ele.
E aí eu não sei se ela ficou apaixonada por ele ou se é aquela coisa do Adão e da Eva, ou seja, a Alzira querendo, na verdade, corromper o Ângelo, porque a impressão que a gente tem é que ele é a única alma pura em Paris, no meio daquele mar de pecadores, né? E a Alzira vem como uma Eva, como se surgisse ali querendo fazer com que ele caia em desgraça. Mas aqui não fica explícito isso, tá? Aqui no livro consta que ela se apaixonou, né? Mas eu tenho as minhas dúvidas. Então, se ela fica muito apaixonada, ela quer porque quer o Ângelo a todo custo. E o Ângelo, então, causando todo esse burburinho social, ele acaba indo para uma cidadezinha mais afastada, virando o pároco do lugar, né? E a Alzira diz que vai seguir ele até o fim do mundo porque ela precisa deste homem. E ele se apaixona também, gente. Pior que quando ele bate os olhos na Alzira, ele também sente o mesmo. Então ele vai para essa cidadezinha e ele fica assim, meio que no mundo da lua, sabe? As pessoas do lugar acham ele muito estranho. Admitem que ele é um homem realmente temente a Deus, que ele é um puro, que ele é um santo, mas acham ele um tanto esquisito. Sabe aquelas pessoas apaixonadas que vivem no mundo da lua, com a cabeça sempre, né, divagando por aí, enfim? É assim que o Ângelo fica, né? Até que uma noite, tá? Batem lá na casinha onde ele tá morando. Ele mora com uma senhora muito engraçada, que é a senhora que arruma as coisas para ele, serve a comida, arruma a casa, né? Esse tipo de coisa. Então batem lá na casa dele, porque tem uma pessoa moribunda precisando da extrema unção, né? É uma noite de tempestade, então a gente sabe que no meio de tempestade não vai surgir coisa boa, né? E ele vai então a galope na casa dessa pessoa, ver o que está acontecendo para dar lá a extrema unção. Pois bem, chegando lá, gente, ele vê que a pessoa que está no leito de morte, na verdade ele chega, a pessoa já está morta, porque os homens, né, que estão nessa casa falam, olha, chegou 2 horas atrasado, a pessoa morreu. Mas ele pede que todos saiam e que ele fique sozinho com aquele corpo, né? E ele vê que é a Alzira. Gente, esse cara, ele tem um choque. Ele começa a tremer. Ele é um jovenzinho, gente. Ele tem 20 e poucos anos. Ele começa a tremer, a suar frio, fica branco, pálido. Começa a se sentir mal. E os caras, o que houve? O que tá acontecendo e tal? Aí que ele pede, não, me deixem aqui sozinho, tá tudo bem. E, gente, ele vai pegar e vai se agarrar nesse cadáver. Ele vai abraçar. Ele vai beijar as mãos. Ah, Alzira, porque eu te amo, sempre te amei, não sei o quê. E aí, acontece uma coisa que eu não sei se é da cabeça dele ou se realmente tem toque sobrenatural na história. Porque a Alzira vai levantar. E, gente, bem naquela coisa de vampiro, sabe? Levanta com os braços assim esticados para abraçá-lo. E aí, ela vem à vida, volta à vida, mesmo depois de estar gélida de 2 horas de morte, né? Já tá com aquela rigidez cadavérica quase. Então ela vem, ela acorda, ela volta à vida e ela fala com ele. E fazem, os dois trocam ali juras de amor. Não sei, gente, se realmente aconteceu ou se era tudo da cabeça do Ângelo. Porque a gente tem um doutor aqui que era amigo da Alzira, o doutor Cobalt. E ele começa meio que investigar o Ângelo. E ele fala que o Ângelo tá histérico. Acho que é o primeiro homem na história da literatura que tem histeria e não as mulheres, porque era sempre mulher que era histérica, né? Inclusive, gente, no século ali XIX, o tratamento da histeria, gente, eu não posso falar aqui porque eu acho que o YouTube vai me bloquear. Mas o médico ficava sós com a mulher e fazia certos movimentos e certas coisas naquele local que vocês imaginam qual é,
para curar a histeria de mulheres. Sério, gente, acontecia isso. Então eu imagino que não tinha de mulher dizendo que era histérica e que não era coisa nenhuma. Mas enfim, fechando parênteses aqui, o médico começa a achar que o Ângelo é histérico, tá? Então a gente realmente não sabe se aquilo está acontecendo ou se é tudo da cabeça dele. A partir daí, o Ângelo fica ainda mais no mundo da lua, tá? A Alzira é enterrada, tal, tem o cortejo fúnebre, a pompa fúnebre, né? E a mulher é morta, enterrada e tudo. E ele fica então mais ainda no mundo da lua. E durante a madrugada, ele faz, gente, meio que assim, como se fossem viagens astrais com a Alzira. Então, toda noite ele fica ansioso por dormir, porque assim que ele deita na cama, ele já dorme e a Alzira aparece para ele. E leva ele para outras paragens. Então, ele começa a ter uma vida completamente diferente da vida dele. Ele vai com ela, né, nessa viagem astral, eles vão a restaurantes, eles ficam juntos, vocês imaginem então que tem sexo, não diz aqui, mas algumas partes fica meio claro assim de que isso acontece. Então eles vão em restaurantes, eles vão... Tô vendo uma pessoa pendurada lá na janela, gente. Para ter uma vida, entre aspas, de perdição com a Alzira. Inclusive, ele vai ter um duplo dele nessa história, nessas viagens astrais. Vai aparecer o Ângelo certinho, correto, que vai se engalfinhar com o Ângelo que tá devasso, que tá se perdendo na lascívia. Então ele briga com homens, ele inclusive sai sangue, tira sangue de alguns homens, assim, numa briga, sabe? Então, eu não sei se aquilo ali é tudo loucura realmente da cabeça do Ângelo, ou se a Alzira, meio que uma morta-viva, realmente acordou lá naquela noite da morte dela, se ela realmente vem do mundo dos mortos para levar o Ângelo para ficarem juntos. Enfim, gente, eu não sei, sabe? Eu fiquei em dúvida. E aí o livro vai então nessa toada. Gente, ele é muito fácil de ler, apesar de ter sido ali escrito em 1890 e poucos, é muito tranquilo mesmo, ele flui muito rápido, muito fácil. E o final, eu não vou contar o final para vocês, né, gente, mas assim, é um final bem violento, bem surpreendente, porque o Oséias volta então, porque o Ângelo tá dando o que falar na cidadezinha, ele tá muito esquisito. Então Oséias, o pai adotivo dele, né, volta para tentar ajudar o Ângelo, conversar com ele e saber o que está acontecendo. E, gente, ele vai se rebelar totalmente contra tudo e contra todos. Até que o Oséias fala para ele, vamos parar com essa frescura. Vamos lá no túmulo da Alzira, tu vai ver o que tem lá. Tu vai ver que são só ossos. Essa mulher não existe, essa mulher não aparece para ti em sonhos. A gente vai lá e tu vai enterrar de vez essa história. E aí sim tem o final surpreendente, tá? Um final violento. O Ângelo tá loucaço. Gente do céu, gravando outro vídeo aqui que eu falei que eu ia gravar, eu lembrei que eu esqueci de ler para vocês o que eu separei aqui, gente, mas não seja por isso, eu leio agora e encaixo aí no vídeo, tá? Então, falando lá da Paris, né, do século XVIII, diz o seguinte, assim, ó. As máscaras de hipocrisia que escondiam a corrupção da corte de Luís XIV caíram com a morte desse príncipe. Os fidalgos e cortesãs pareciam impacientes por sair da forçada e falsa compostura em que se mantinham durante a velhice devota do Rei Sol. Aí fingiu-se ainda. Daí em diante, ninguém mais procurou ocultar os seus vícios. A ferocidade e a perfídia dos tempos bárbaros, os crimes do feudalismo, todos os erros, todos os abusos e todos os desregramentos de um governo cínico e perverso
e de uma magistratura e uma jurisprudência feitas de ignomínia e adulação. Eis do que se compunham os costumes desse infeliz começo de século. Gente, Pardalzinho não para de piar aqui. Para, rapaz! A administração da polícia criava e dirigia casas de jogo e casas de prostituição. Paris era policiado por malfeitores, vestidos de farda. Só uma coisa divertia o público, a crápula. Mas o que caracterizava particularmente essa época era o dourado verniz de elegância com que o escol da sociedade... Gente, eu nem sabia que essa palavra existia. Escol é o que há de melhor, né? O que há de melhor da sociedade. De então, disfarçava a libertinagem mais desenfreada e brutal. Ou seja, eram uns hipócritas, né? Mas enfim, tá, gente? É isso. Eu gostei bastante da história, então... Fica a dica para vocês, gente, leiam. É um livro nacional maravilhoso, né? Eu leio vários que eu acabo não gostando, mas esse daqui vale muito a pena, é muito bacana. E vocês encontram fácil, então, aí na internet, em domínio público, tá? E leiam também, gente, o conto que eu falei para vocês aqui, tá? Aloísio Azevedo, Demônios, é o título do conto, tá bom? É isso, pessoal. Sentem o dedo no likeão, deixem comentários e nos vemos no próximo vídeo.